Então, gente, a gente estava falando dessas variações de consumo mensal de água. Essas variações de consumo mensal, elas vão ocorrer, vão ser diferentes todos os anos e elas têm essas influências sazonais. Quanto mais quente, mais a gente vai ter consumo de água, tá bom? Além da variação mensal e da variação sazonal, a gente tem a variação diária. Então, o que que a gente entende por variação diária? A variação diária, ela é utilizada para a gente determinar o coeficiente do dia de maior consumo. Então, a gente vai analisar durante um dia quais foram as horas que a gente teve maior consumo. Porque esse tipo de variação, esse tipo de análise, a gente consegue utilizar para determinar a vazão de dimensionamento. Então, quando a gente vai dimensionar a captação de água, o sistema de adução e as estações de tratamento e elevatórias de água, a gente utiliza esse coeficiente do dia de maior consumo. Como que a gente faz para poder dimensionar esse coeficiente? A gente chama ele de K1, coeficiente do dia de maior consumo, e ele vai ser determinado pelo maior consumo diário do ano, dividido pelo consumo diário médio do ano. Então, a gente vai analisar durante um ano inteiro, a cada dia, qual foi o maior consumo diário. A gente acha esse valor de maior consumo diário e, a partir disso, a gente determina esse coeficiente fazendo a relação dele com o consumo diário médio. Como que a gente faz consumo diário médio? É só somar todos os consumos diários e dividir pela quantidade de dias que foram adotados. Normalmente, esses valores de coeficiente do dia de maior consumo, eles vão variar entre 1,2 e 2. Normalmente, eles variam entre isso aqui, mas normalmente é adotado entre 1,2 e 1,3 para poder fazer o dimensionamento dos sistemas de captação, adução e das estações de tratamento. Então, isso a gente consegue avaliar a partir das variações diárias. O que a gente precisa, então, para fazer essa determinação do coeficiente K1? Analisar todas as leituras diárias dos macromedidores ou os volumes estimados. A leitura zero deve-se verificar a possibilidade de consumo médio diário. Então, a gente vai considerar, se acaso tiver alguma leitura zero, a gente vai considerar como se fosse aquele consumo médio. A gente não considera o zero. A gente tem que descartar as leituras dos dias onde ocorrem grandes vazamentos. Porque o vazamento, ele não é consumo. Então, eu não preciso dimensionar um sistema para suprir o vazamento. Eu preciso dimensionar um sistema que ele vai suprir o consumo. Sempre que a gente tem essas leituras mais exorbitantes, a gente pode considerar que é o estouro da rede e a gente vai desconsiderar esse dia, essa leitura. Sempre que tiver consumos muito elevados, por exemplo, a gente tem sempre uma média, vamos dizer, de 200 litros por hora, vamos dizer, e numa determinada hora passou para 700 litros. Não foi diferente, muito mais alto? Então, a gente vai ter que examinar o que aconteceu aqui, porque pode ter acontecido alguma manobra, pode ter acabado a água e ter religado o sistema, então pode ter acontecido algo que fez com que esse consumo fosse elevado. Tem que verificar o perfil de consumo da cidade, que tipo de cidade que a gente vai trabalhar, uma residencial, comercial ou turística, porque tudo isso afeta o consumo de água. E verificar qual que é a confiabilidade da leitura do medidor. Porque se o meu medidor não é confiável, como que eu vou acreditar no que ele está me dizendo para que eu possa fazer o projeto dos meus sistemas de captação? Então, tudo isso tem que ser analisado quando a gente vai determinar o coeficiente K1. O que são as variações diárias? Então, a gente vai analisar durante todo o dia qual foi o consumo médio desse dia e qual foi o maior consumo nesse dia. Por exemplo, aqui eu tenho do dia 1º de janeiro, 1º de fevereiro, 1º de março. Então, eu estou analisando em todos os dias primeiros durante o ano. No dia 1º, em todo o primeiro dia de cada mês, qual é o maior consumo? Então, o maior consumo diário
foi de 7.849, esse aqui. O consumo médio, ele ficou aqui entre 4.000 e 5.000, o consumo médio. Mas o maior consumo foi de 7.000. Pode ser que neste dia aqui tenha acontecido alguma coisa, pode ter estourado, pode ter tido um vazamento, porque o meu consumo foi muito maior do que o consumo médio. E aí eu faço esse cálculo do coeficiente K1. Então aqui, ó, nesse dia que a gente teve esse maior consumo de 7.800, houve um rompimento de rede, um vazamento. Então todos esses picos aqui maiores que 6.000 foram considerados vazamento, porque os maiores consumos diários ficaram abaixo de 6.000, tá bom? Isso a gente vai analisar um mesmo dia em todos os meses do ano. Então, o meu consumo médio é 4.439 metros cúbicos por dia desse gráfico. O maior consumo diário, se a gente descartou aqueles vazamentos que estavam acima de 6.000, o maior consumo diário passou a ser 6.042 metros cúbicos por dia. Aí o meu coeficiente passa a ser 1,36. Eu tenho diminuição do coeficiente quando eu faço essa redução desses valores tão grandes. Então, quando eu não passo a utilizar essa estimativa de rompimento, de vazamento, a gente tem uma redução do valor de K. Isso faz com que a gente tenha que dimensionar um sistema menor de captação, menos robusto de captação, tá bom? Como assim? Vamos fazer um exemplo. Então, eu vou só modificar igual eu fiz no anterior para a gente ficar com mais espaço, tá bom? Para trabalhar aqui com o exemplo. Senhora, você está gravando? Estou gravando, sim. Então, vamos lá novamente. Ó. Uma cidade distribuiu 26.605.840... Ainda não está, não? Então, vou esperar um pouquinho para aparecer para vocês. Quando aparecer, vocês me falam. Para mim já Aqui apareceu. Apareceu? Ótimo. Então, vamos lá. Então, a gente distribuiu 26.605.848 metros cúbicos de água no ano de 2007. Em agosto... Opa, volta. Foi registrado... Tá difícil. Em agosto foi registrado 74.008 metros cúbicos por dia. O maior consumo diário médio mensal. Então, o maior consumo diário foi esse aqui. O maior consumo diário foi registrado no dia 5 de outubro. O maior consumo diário médio. O maior consumo diário foi registrado no dia 5 de outubro, sendo 93.785 metros cúbicos. Determine o valor de K1. Então, o que eu preciso para determinar o valor de K1? Vamos voltar lá para a gente ver o que a gente precisa? Eu preciso do maior consumo diário do ano e do consumo diário médio no ano. Então, vai ser maior consumo diário do ano dividido pelo consumo diário médio. Qual foi o maior consumo diário do ano? O maior consumo diário do ano foi registrado nesse dia 5 de outubro, sendo de 93.785. Qual foi o consumo diário médio? O maior consumo diário médio mensal foi de 74.008 metros cúbicos. Então, K1 vai ser igual. Professora. Oi. O do ano a gente não teria que pegar aquele total lá por 365, não? Não, porque ele já deu aqui, ó. Em agosto foi registrado o maior consumo diário médio mensal. Caso não tivesse essa informação, a gente ia fazer isso. A gente ia pegar isso aqui e ia dividir pelo ano de 2007, né, por 365 dias, e a gente ia saber qual que seria a média mensal.
Se a gente fizer isso aqui, vamos fazer aqui, ó, valor médio. Vazão média, ela seria o 26.605.848 dividido por 365. Isso aqui vai dar quanto? R$ 892. Então, metros cúbicos por dia. Isso aqui seria o nosso consumo diário médio. Só que qual que é o problema? Esse consumo diário médio, ele não foi o maior, porque foi registrado em agosto que o maior consumo diário médio foi de 74.008 metros cúbicos por dia. Porque essa é uma informação que foi dada. Caso não fosse dada, a gente utilizaria essa informação aqui, ok? É aquele negócio de considerar as variações sazonais, né? Exatamente. Então, quando a gente considera essas variações, a gente não vai utilizar somente essa média. Isso é só quando a gente faz uma aproximação que a gente não tem os dados. Mas como foi dado um dado, a gente utiliza o valor do dado. Então, esse aqui é o nosso consumo diário médio, 74.008. E esse aqui é o nosso maior consumo diário do ano. Então, para a gente achar o K1, vai ser 93.785 dividido por 74.008. K1 vai ser igual a quanto? 1,27. Então, a gente achou que o valor do nosso K1 é de 1,27. Essa primeira é só para vocês jogarem na equação, mesmo só para não ter dúvidas. E aí, a gente vai para a segunda. Aqui está aparecendo tudo A, mas aqui é B. Considerando uma população de 200 mil habitantes, calcule o consumo per capita para um volume consumido de 16.144.849 metros cúbicos por ano. Calcule o índice da perda considerando o volume distribuído do exercício. Então, vamos lá. Como que a gente faz para poder calcular qual que é o consumo per capita? Vazão média dividido pelo número de habitantes, certo? Qual que é a nossa vazão média? Nossa vazão média, o volume aqui, vazão 16.144.849 metros cúbicos por ano. Quando a gente coloca aqui na nossa vazão média, tem que ser por dia, certo? Como que a gente faz para transformar de ano por dia, para dia? Vocês lembram? Então, Divide 20, 365. 144.849 metros cúbicos por ano. Então, como que eu aprendi? Eu acho que eu já falei isso para vocês, mas vou falar novamente, que eu aprendi bem passo a passo. Então, se eu quero que aqui fique um ano, aqui eu vou colocar, se eu quero que aqui fique em dias, desculpa, eu vou colocar dias aqui embaixo, mas aqui eu vou colocar em ano, porque eu vou cortar esse com esse. Só que um ano tem quantos dias? 365. Então, qual que é o procedimento? Eu vou dividir isso aqui por 365, que eu vou achar qual vai ser a minha vazão em metros cúbicos por dia. Então, a vazão vai ser 16.144.849 metros cúbicos dividido por 365 dias, que é um ano. Aí a gente vai ter em metros cúbicos por dia. Isso aqui dá quanto? 44,84. 44,84? Se eu não errei. Metros cúbicos por dia. Então, a gente vai fazer isso aqui agora. 44,84 dividido por número de habitantes, 200 mil. A vazão per capita vai dar quanto? 0,224. 0,224? Se não estiver nada errado.
As vírgulas, ponto. Então, a gente achou que esse aqui é o nosso consumo per capita. Considerando a população dos 200 mil habitantes, calcule o consumo per capita, calcule o índice de perda, considerando o volume distribuído no exercício na letra A. Letra A é aquele anterior. Oi? Você fez certo aí, Roxana? Não sei se... Confiram, por favor. 44.232. Se eu não errei os pontos e as vírgulas, 44.000... 232? Então, vamos aqui novamente. Então, vai ser 44.232 dividido por 200 mil. Isso aqui vai dar quanto? (0,225) 0,22 metros cúbicos por dia. A gente já determinou a primeira parte do exercício, né? Agora vamos lá. Calcule o índice de perda considerando o volume distribuído do exercício na letra A. Então, na letra A, eu falei que eu distribuí quanto? Uma cidade distribuiu, vou colocar aqui, volume distribuído. 26.605, 848. 26.605, 848 metros cúbicos. Agora, quanto que foi consumido? Volume consumido foi 16.144, 849 metros cúbicos. Como que eu faço para calcular o índice de perda? Como vocês acham que a gente faz para calcular o índice de perda? Como vocês fariam? Então, pense assim comigo, é uma relação bem simples. Eu distribuí uma certa quantidade e eu consumi uma certa quantidade. Como que eu faço para determinar quanto de perda eu tive? Então, o meu índice de perda, que eu vou chamar aqui de P porcentagem, vai ser o quê? O volume distribuído menos o volume consumido dividido pelo volume distribuído. Porque se eu distribuir essa quantidade e consumir essa, a diferença entre as duas vai ser a minha quantidade de perda. E quantos por cento vai ser essa perda? Vai ser em relação à quantidade distribuída. Minha perda, então, vai ser 26.605, 848, menos 16.144, não vai caber aqui. Vou fazer aqui, ó, eu vou diminuir esse aqui para caber. Isso aqui deu 44.232, né? Agora eu vou separar para a gente fazer aqui. Então, o índice de perda vai ser igual ao volume distribuído menos o volume consumido sobre o volume distribuído. Isso aqui vai ser igual 26.605, 848 menos 16.144, 849 dividido por 26.605, 848. Alguém fez isso aí para mim? 0,39. Dá 0,39. Para que eu tenha em porcentagem, eu multiplico por 100, né? Então, meu índice de perdas vai ser 39%. 39% da água que eu distribuí não foi consumida. Então, o índice de perdas altíssimo nesse caso, nesse exemplo. Um dos principais problemas que a gente tem em sistemas de abastecimento é reduzir esse índice de perdas. Não sei se vocês lembram quando a gente falou lá na primeira aula que um dos projetos que a gente tem de saneamento básico é reduzir as
perdas de água, as perdas que a gente tem no sistema de abastecimento de água, tá bom? Quanto menor o índice de perdas, melhor. Tudo bem com o exemplo 3? Tranquilo, né? Ok. Então, vamos lá. Depois que a gente tem essa variação, que a gente determina esse consumo, o K1, que é esse coeficiente de maior consumo diário, a gente tem o que a gente chama de coeficiente da hora de maior consumo. Então, o K2 é o coeficiente da hora de maior consumo. Para que ele vai servir? Para a gente dimensionar o sistema do reservatório até a rede. Então, o K1, a gente vai dimensionar o sistema da captação até a estação de tratamento de água. O K2 a gente vai usar para dimensionar o sistema do reservatório até a rede. Normalmente, esses valores são encontrados entre 1,5 e 3 e é geralmente adotado nos projetos um valor de 1,5. Como que a gente vai fazer essa determinação? O K2 vai ser o maior consumo horário dividido pelo consumo horário médio. Então, a gente vai pegar o valor de maior consumo horário dentro de um mesmo dia e dividir pelo consumo horário médio dentro daquele dia. Então, quando a gente fala em K2, em coeficiente de hora maior, a gente vai pegar dentro de um período de 24 horas. A gente vai olhar num período de 24 horas como foi o consumo nesse período. Ah, mas qual dia eu vou escolher? Normalmente, a gente vai escolher aquele dia que ele teve maior consumo de água. Então, eu pego aquele dia de maior consumo médio de água. Dentro daquele dia, eu vou avaliar como foram as variações horárias. Então, dentro da minha variação horária, assim como o consumo ele depende do mês, do que a gente está analisando, ele também vai depender do horário. Porque ninguém toma banho, ninguém não, desculpa, quase ninguém toma banho de 8 até meio-dia, porque é o horário que o pessoal começa a trabalhar, de 8 da manhã até 11 da manhã, a gente vai ter um consumo reduzido. Depois de 11 até 2 da tarde, como é horário de almoço, a gente tem um consumo de água maior e depois ele reduz novamente. Então, o meu coeficiente de hora maior, a gente vai analisar por período de horas. Esse diagrama aqui, ele mostra para a gente uma variação diária de um dia, onde a gente tem um consumo médio de 199 metros cúbicos por hora, e o maior consumo horário foi de 324 metros cúbicos por hora, sendo que esse maior horário foi bem no meio-dia. O pessoal resolveu tomar banho para ir para a escola. O K2, nesse caso, é de 1,63. Se a gente fizer um pelo outro, a gente vai conseguir um K2 de 1,63, tá bom? Aí o nosso exemplo 4, que é bem facinho. Calcule o valor de K2 para os dados a seguir. Primeiro, o que é o K2? K2, ele vai ser o maior consumo horário dividido pelo consumo horário médio. Então, a gente vai analisar os dados de um dia. Então, a gente tem aqui 24 horas com os dados de volume. Primeira coisa que a gente vai procurar, qual foi o maior consumo horário dentro desse dia? Então, se a gente olhar aqui 148, a gente vai olhando cada um. 440, aqui no meio-dia é um bem grande, um consumo mais alto. Vamos olhar aqui para a tarde. E a gente vê que 440 foi o vencedor. Então, o maior consumo horário foi 440 metros cúbicos por hora. E o consumo horário médio, como que eu vou fazer? Eu vou somar todos esses consumos em todos os horários e dividir por 24. Alguém que está aí com a calculadora, se puder fazer isso, por favor, some todos os consumos e divida por 24. Deixa eu ver se eu já tenho essa conta. Então, o meu aqui deu 260,6. Então, o nosso maior consumo horário foi de 440 metros cúbicos por hora
e o consumo horário médio 260,6 metros cúbicos por hora. Com isso, o K2 ele vai ter um valor de 1,69. Tem unidade? Não, então o K2 não tem unidade, assim como o K1. São coeficientes. Tudo bem, crianças? Ok. Ótimo. Então, o que falta? A gente saber agora quais são as vazões. A gente já pegou todos os coeficientes, agora a gente precisa achar as vazões. Normalmente, a gente vai trabalhar com 3 vazões diferentes. A vazão que a gente vai ter do manancial até a estação de tratamento, a vazão que a gente tem da elevatória, da estação de tratamento até o reservatório, e a vazão que a gente vai ter do reservatório até a rede de distribuição. São 3 vazões diferentes. Nós temos a vazão da produção e a vazão da distribuição. O que é a vazão da produção? Do manancial até a estação de tratamento. Da distribuição, do reservatório até a distribuição. Então, primeira vazão que a gente vai aprender a calcular é a vazão da captação, estação elevatória e adutora até a estação de tratamento. Essa vazão é de produção ou de distribuição? Da captação, estação elevatória e adutora até a ETA, ela é uma vazão de quê? Olha Captação? aqui. Isso, que a gente chama normalmente de produção. Então, é a vazão de produção. Como que a gente faz para determinar essa vazão? Vai ser K1, que é aquele coeficiente do dia de maior consumo. Lembra que quando a gente estudou ele, a gente falou que ele era para fazer o cálculo dessas vazões? Vezes a população da área abastecida, vezes o consumo per capita de água dessa população, vezes o coeficiente de consumo na ETA. Esse coeficiente de consumo na ETA vai ser a quantidade de água que é consumida na estação de tratamento para que se possa produzir aquela quantidade de água, dividido por 86.400. Por que dividido em 86.400? Porque quando a gente fala que nessa vazão per capita, ela é dada em quê? Litros por dia, não é? E aqui a gente vai trabalhar em litros por segundo. Essa vazão Q1, ela vai sair em litros por segundo. Então, 86.400 são a quantidade de segundos que tem em um dia. A gente divide para conseguir esse valor em segundos, tá bom? Mais uma vazão específica. O que é essa vazão específica? Essa vazão específica, ela vem de grandes consumidores, como indústrias, comércios, etc. Porque esses grandes consumidores, eles não entram nesse consumo per capita. Eles vão pedir essa vazão separada. Então, a gente vai somar esse valor que a gente acha que é a partir da população e da consumo per capita, mais essa vazão específica. Ok? Ok. A segunda vazão que a gente vai ter é a vazão da ETA até o reservatório. Oi? Aquele último coeficiente lá é o quê? O CETA, ele é um coeficiente de consumo na estação de tratamento. Então, normalmente, na estação de tratamento, a gente vai ter uma quantidade de água que vai ser perdida. Então, a gente vai ter que colocar essa quantidade a ser perdida para ser também captada, porque a gente precisa garantir uma vazão. Então, isso aqui normalmente é dado em porcentagem, e quando a gente vai fazer os exercícios, a gente vai acrescentar essa porcentagem. Como que eu faço para acrescentar? Então, por exemplo, se foi dado 3% o coeficiente de consumo na ETA, a gente vai usar ele na equação como sendo 1,03. A gente vai aumentar em 3% essa vazão que a gente tem, tá bom? Mas isso quando a gente fazer o exercício ali, vocês vão compreender um pouco melhor. Essa é a primeira vazão, Q1, que é a vazão de produção, que vai da captação, estação elevatória e adutora até a ETA. Então, captação é lá naquele manancial, estação elevatória, a gente vai elevar essa água se a gente precisar fazer esse bombeamento,
e adutora são aqueles sistemas que a gente tem de tubulação até levar na estação de tratamento de água. A segunda vazão que a gente vai ter é a vazão da estação de tratamento de água até o reservatório. O reservatório é aquele local onde a gente vai armazenar água para garantir vazão. Armazenamento. Armazenar. Então, a gente vai armazenar água para garantir a vazão de distribuição. Como que a gente faz para calcular essa vazão da ETA até o reservatório? Então, a gente vai chamar ela de vazão 2, conforme está descrito aqui para vocês. Então, vazão 2, ela vai da ETA até o reservatório. A vazão 2, ela vai ser o K1, que é aquele coeficiente do dia de maior consumo, vezes P, que é a população da área abastecida, vezes Q, que é o consumo per capita de água, dividido por 86.400, que é para dar esse resultado em segundos, já que quando a gente trabalha com consumo per capita, ele é litros por dia habitante. Então, quando a gente tirar aqui, a gente vai sair com o resultado em litros por segundo. Mais a vazão específica. Vocês viram que a única diferença aqui é que a gente não leva em conta esse consumo na ETA? Então, o que é consumido na ETA fica na ETA. A vazão que ela vai da ETA até o reservatório é aquela vazão sem ter o consumo que ficou lá na estação de tratamento de água. Então, essa aqui é a equação que a gente utiliza para poder determinar a vazão da ETA até o reservatório. E a vazão de distribuição, que vai do reservatório até a rede, a gente vai chamar ela de Q3. Essa aqui é a vazão de distribuição, então a gente tinha vazão de produção e vazão de distribuição. A vazão de distribuição, ela vai ser K1 vezes K2, então aquele coeficiente do dia de maior consumo, vezes o coeficiente da hora de maior consumo, vezes a população, vezes o consumo per capita de água, dividido por 86.400. De novo, a gente divide por 86.400 para que esse resultado seja dado em litros por segundo. Então, aqui, quando a gente for entrar com o valor da vazão per capita, a gente vai entrar em litros por metro cúbico habitante. Mais aquela vazão especial, a vazão específica, que vem dos grandes consumidores, como indústrias, comércios e etc. Tudo bem? Ok, né? Aí vamos lá. Calcule as vazões de dimensionamento de um sistema de abastecimento de água para atender uma população de 100.000 habitantes com vazão industrial de 25 litros por segundo, sendo o consumo per capita de 200 litros por habitante dia e um consumo na ETA de 3%. Adote para K1 1,2 e para K2 1,5. Então, o que a gente vai fazer? Faltam 3 minutos para acabar o nosso tempo. E esse exercício não dá para fazer em 3 minutos e eu não tenho espaço suficiente. Então, eu vou desligar essa chamada, vocês vão abrir novamente e eu vou colocar esse exercício em outra tela para poder trabalhar com vocês. Pode ser? Enquanto isso, se vocês já quiserem ir montando o exercício, eu deixo ele aqui para vocês irem montando se vocês quiserem. Vocês querem? Mas vocês têm o slide também, vocês conseguem ir montando aí até eu abrir a minha tela. Já chamo vocês de volta, tá bom? Beleza.